Já levantou ali, deixa eu pregar logo, porque... Amém, irmão? Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Provérbios 19, 27. Nós estamos nesses dias falando sobre a visão dos vencedores. O carro veio com o tanque cheio? Se você não veio, você fala que eu converso com o Juninho ali. Ainda te levar a entregar o carro em casa. iFood. O carro foi entregue em casa. Puxa vida, Você já pensou? Carro iFood? Ah, Senhor. Aleluia. Eu quero. Vem em mim, né? Amém, irmão? Provérbios 19, versículo 27. Aqui, toma aqui, ó, Rochelle, seu copo d'água ficou aqui, você vem buscar aqui, ó. Ah, já tem outro aqui? Obrigado, viu, querido? O que está escrito em Provérbios 19, 27? Se você o quê? Parar de ouvir a instrução, aqui chama-se meu filho, você irá afastar-se da palavra do conhecimento. Mas outras versões dizem assim, você logo esquecerá. Então, se nós pararmos de ouvir, nós logo esqueceremos. Então, o que eu faço? Essa igreja anda num trilho. O trilho é uma visão que Deus nos deu, chamada visão dos vencedores. Nós e mais 1.900 igrejas andamos nessa visão, porque a Bíblia fala isso, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não é verdade? Mas muitas pessoas têm o direito de ser vencedor, Jesus já garantiu que nós somos vencedores, então, mas não experimentam a questão de ser vencedor. É como se eu tivesse um terreno e não pudesse entrar no terreno, porque eu não sei que ele é meu. Como se eu tivesse um carro, Rochelle, e viesse a pé, porque eu não tomava posse do meu carro. Então, nós temos uma visão. Eu já preguei preguei 2 mensagens, e hoje é a terceira mensagem sobre visão. Eu preguei a semana passada, a primeira mensagem foi revendo a visão dos vencedores, a segunda mensagem foi da parábola das 10 virgens, que é sobre o arrebatamento, não é verdade? E hoje, permitindo o Senhor, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Ela também está em Mateus 25, a partir do versículo 14. E é uma parábola muito atual. Ela é para a nossa vida. Jesus ensinou isso. Se Jesus ensinou essas coisas, é porque Ele quer que nós saibamos isso, que nós apliquemos isso na nossa vida. Muitas pessoas leem parábola e falam assim, mas é só uma parábola. Parábola é uma forma que Jesus e os judeus daquela época usavam para falar coisas espirituais através de coisas naturais. Ok, irmãos? Então, por gentileza, você abre a sua Bíblia em Mateus 25, do 14 ao 30. Se você achou, você dá um glória a Deus. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os bens. Irmão, preste atenção, porque aqui é Jesus e a igreja. Que homem é esse que saiu de viagem? É Jesus. Mas ele chamou seus servos. Quem são os servos de Jesus? A igreja, eu e você. Então, vou ler de novo. E também, Mateus 25, 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Jesus confiou a mim e a você os bens dele. Que bens serão esses que Jesus nos confiou? Ele disse assim, a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro ele deu 1 talento, a cada um de acordo com o quê? Então preste atenção,
Quando eu chamo você para você exercer algum ministério na igreja, para você fazer alguma coisa, quer seja no diácono, quer seja no louvor, quer seja nos casais, quer seja na sonoplastia, quer seja aonde for, no pastoral, Deus já deu a cada um conforme a capacidade dele. Você tem essa capacidade. Saiba disso. Deus não chama você para fazer uma coisa que Ele já não tenha dado a você a capacidade para você fazer. Amém? Preste atenção nisso. Deus já te capacitou. O que você precisa é ter fé, coragem e ir fazer. Amém ou não amém? Então vamos continuar. Então cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou os 5 talentos e ganhou mais 5. Então o primeiro que recebeu os talentos, os dons do Senhor, assim que o seu Senhor, assim que Jesus partiu, ele pegou os talentos e imediatamente foi aplicar, foi investir, foi pôr para funcionar. Ele não ficou parado com aquilo que Deus deu para ele. E tem muitas pessoas que ficam paradas. Deus deu capacidade, Deus deu dom, Deus deu talento, e a pessoa fica parado. Eu costumo brincar que tem pessoas que são SSS, salvo, sentado e satisfeito. E Deus não chamou a gente para ser SSS. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir em todo tempo, em todo lugar. Está entendendo, Isabel? Está entendendo, Lohane? Tempo, todo tempo. Deus nos chamou. Amém? Aí continuou, né? O que havia 5 saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, fez o quê? Ganhou mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, depois de quanto tempo, irmão? Depois de muito tempo, o Senhor, que Senhor é esse? Cristo, Jesus. O Senhor fez o quê? O Senhor daqueles servos voltou, diga aí, Jesus vai voltar, e acertou contas com eles. Olha para mim, por favor. Cristo vai acertar a conta conosco. Irmão, você tem que entender uma coisa, muitas pessoas se assustam com isso. Jesus veio a primeira vez como Salvador, Ele volta agora como juiz. Outra coisa, muitas pessoas aprenderam durante muitos anos que só existe um julgamento, e a Bíblia fala de 3 julgamentos, e o primeiro deles é o julgamento da igreja. Não é para ver se a pessoa vai, ou se o crente vai para o inferno, ou se ele vai ficar no céu. Não, crente é filho. Lugar de filho é o que, irmão? É na casa com o pai. Mas se ele fez errado, ele vai receber disciplina, diz a Bíblia. Depois haverá o julgamento das nações e finalmente o julgamento daqueles que não quiseram aceitar Jesus. Mas aqui está falando do primeiro julgamento. Quando Jesus voltar, ele ressuscita todos os crentes, chama todos os crentes, vamos conversar. Vamos conversar. O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a capacidade que eu te dei? Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de falar, e às vezes moram num condomínio de prédio grandes, e ele falou assim, por que você não aproveitou essa oportunidade? Ah, você vai num campo de futebol junto com seus amigos, na quadra jogar bola, e o que você faz quando termina o jogo, que fica batendo aquele papo? E lá na sua escola? E lá na faculdade? Olha, vamos dar o exemplo da Débora. Cadê a Débora? A Débora, mãe do neném aqui. Na faculdade ela ganhou quem lá na faculdade? Levanta a mão aí, quem? Cadê a sua irmã? Cadê? Ah, não vi a mão de vocês. Levanta a mão, sobe em cima da cadeira e levanta a mão. Aproveitou a oportunidade na faculdade. Então presta atenção que Deus dá a você dons e talentos. O que você não pode é enterrar esses talentos, essa capacidade, esse dom que Deus te deu. Vamos continuar aqui. Então vamos, depois de muito tempo daquele senhor voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos,
veja, eu ganhei mais 5. Qual foi a resposta do Senhor? O Senhor respondeu o quê? Muito bem. Olha para você ver, você ouvir de Jesus, Jesus falando com você assim, muito bem. Muito bem. Porque você fez o quê? Porque aquilo que Ele te confiou, você pôs para funcionar, você trabalhou, pode ser coisa pequena, não importa. Meu dom é trazer um copo d'água para os irmãos, mas você faz isso com excelência. Olha, irmãos, está filmando, mas eu vou falar. Eu cheguei aqui, fui olhar os banheiros estavam todos com perfume, com cheirinho, tudo com negócio. Alguém fez isso. Alguém fez isso. Daqui a pouco termina o culto, tem um casal que desce sozinho, às vezes desce com mais uma irmã, você nem está sabendo, ele vê ele saindo, mas o salgado, o pastel, o refrigerante já está tudo lá embaixo. Você não está nem vendo, mas os irmãos já recolheram os dízimos, já entregaram os envelopes, já estão fazendo a contagem, pronto, está tudo acontecendo. Eles estão aproveitando coisas simples, mas Deus está olhando. Deus está olhando. Deus está chamando você. Não adianta, olha, os olhos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão onde? Belinha, os olhos do Senhor estão aonde? Sobre toda a face da terra. Ele está olhando para nós, não com ar de julgamento, não com ar de não sei o quê, mas Ele está observando, desejando, ansioso que você avance, que você faça, que você sirva a Ele. Amém, irmãos? Aí o que acontece? O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei aonde? No muito. O propósito de Deus em confiar alguma coisa em você, é colocar você sobre o muito. Ele tem um grande propósito. Essa menina foi fiel, saiu lá de Ribeirão da Neve, que não é neve, nada, e veio aqui não sei quantas vezes, e olha para você ver, Deus deu apartamento, deu casa, deu carro, olha para você ver, e é só o começo, não é verdade? Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na vida dela. Quantos creem nisso? Muito bem, servo bom e fiel. E ele disse assim, venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha, quando eu sou fiel, Jesus nos chama para nós participarmos da alegria dele. Você já pensou o que é a alegria do Senhor? É imensurável, não tem como eu explicar, é maravilhosa. Isso tudo está esperando você na volta de Jesus. Isso tudo está te esperando. Esse tempo que eu e você estamos aqui vivendo na carne, é as obras que eu e você fazemos aqui. Quando o Senhor voltar, Ele vai falar, espera aí, servo bom, serva boa e fiel, entra para o gozo do Pai, não é verdade? Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, está vendo? Ó? Esse aqui já confiou um pouquinho menos, já não era uma coisa tão séria, já não era uma coisa tão importante, mas mesmo assim, não sendo uma coisa tão séria, não sendo uma coisa tão importante, ele multiplicou, ele pôs para funcionar, ele pôs para trabalhar. Deus espera isso de mim e de você. Deus quer isso de mim e de você, irmão. Isso está na sua Bíblia, isso está na sua Bíblia. Jesus deixou escritos para nós, o Espírito Santo está manifestando o seu coração hoje com um propósito claro. Ele quer te animar, você sair da cadeira, Ele quer te animar, você a partir de agora ser um líder de célula poderoso, você fazer os cursos de treinamento, querer servir o Senhor, no nome de Jesus Cristo, não é? Então, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do Senhor. Olha, tem gente que acha assim, até que se eu tivesse a voz da Juliana, que canta lindo, com aquela emotiva, que canta e pula e dança, e contamina todo mundo com alegria, aí eu ia ser, a voz do Léo, o que é aquilo que ele cantou hoje, se eu tivesse aquele vozeirão, aquela coisa toda, mas eu só sei ficar na porta ali recebendo as pessoas,
Irmão, não importa o que Deus confiou a você, importa que o que Ele confiou, você faça com excelência, você faça com alegria, com disposição, com motivação, sabendo que você está fazendo é para o Senhor, para o Senhor. Esses irmãos trazem água aqui, você acha que eles trazem água para mim? Eles trazem água para o Senhor, o galardão, Deus tem água para eles. E o que deu menos, ele ouviu: entra para cá, entra para o gozo do Senhor. Agora, no final está assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei? Ele está fazendo uma pergunta. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Aí o Senhor dá uma ordem, olha a ordem: tirem o talento dele e entregue para aquele que tem 10. Por quê? Pois a quem tem, mais será dado. O que eu aprendo aqui? Quanto mais eu faço com o que Deus me deu, com a capacidade e o dom que Deus me deu, mais Ele vai me dar. Quanto mais eu exercito o ministério daquilo que Deus confiou para mim, mais Ele vai me dar. Ele fala assim: o que tinha 10, dá para ele, tira do que não fez e dá para ele. Olha aí, irmão, está na sua Bíblia, está na sua Bíblia. Tirem o talento dele e entregue para aquele que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá o quê? Choro e o quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, não é essa mensagem, mas eu tenho que dar uma pincelada para você. Esse servo é filho de Deus também. Choro e ranger de dentes não é inferno. Choro e ranger de dente é a tristeza da ausência de Jesus Cristo, por não ter feito o que poderia ter sido feito enquanto nesse corpo. Irmão, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Pastor, eu trabalho muito. Pastor, eu moro longe. Pastor, eu não sei o que. Irmão, não tem desculpa. Não tem desculpa. Faça para o Senhor, porque Ele vai te devolver em dobro. Ele vai sempre colocar mais sobre a sua vida. Você está agradando Ele. Faça isso, no nome de Jesus Cristo. Então, nesses dias eu estou revendo a visão dos vencedores com a igreja, para instruir os recém-chegados e fortalecer a fé daqueles que já conhecem a visão. Então essa é uma parábola. E o que é parábola? Eu falei para você semana passada o que era parábola. Parábola é uma fórmula muito comum do povo judeu, isso inclui Jesus, de ensinar verdades espirituais através de histórias terrenas, ok? Então, essa parábola chamada parábola dos talentos, a que ela se refere? O que Jesus queria ensinar através dela? O que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Jesus botou os discípulos em volta dele e falou assim: vou ensinar vocês alguma coisa. Quantos são discípulos de Jesus? Amém. Então é o que nós vamos aprender. A primeira coisa, irmãos, é que a parábola está destinada aos servos. A primeira coisa é que a parábola está destinada aos servos. O versículo 14 está dizendo assim: e será como um homem que ao sair de viagem
chamou os seus servos. Então essa parábola não é para as pessoas do mundo, essa parábola é para crente, é para mim, para você, é para filhos de Deus, é chamados, escolhidos, amém? É para mim, para você. Não fique pensando, isso é para fulano. Não, é para nós, é para mim e para você. Então, essa palavra de Jesus não é destinada ao ímpio, às pessoas do mundo, mas é destinada à igreja, aos servos, aos crentes que conhecem a Jesus. Essa palavra de Jesus é destinada especificamente aos filhos de Deus, amém ou não amém? O texto bíblico diz que o Senhor chamou seus servos. Irmão, a palavra, o Novo Testamento foi escrito no grego, e servo no grego é escravo, significa escravo, ou seja, alguém que foi comprado. Eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, amém? Quantos foram comprados? Então, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Eu e você temos um dono, pertencemos a quem nos comprou. Então fala para você assim, você tem um dono, você pertence a Jesus. Diga assim, você é propriedade exclusiva de Jesus, amém? Então, além de comprados, também fomos justificados, recebemos a marca de propriedade exclusiva, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Canso de ouvir testemunhos de o demônio estar atuando na vida de pessoas, e ele fala assim, nessa pessoa eu não posso tocar, porque ela pertence ao homem de branco. Como é que os demônios sabem que você pertence ao homem de branco, como eles chamam? Porque você tem um selo, você tem uma marca, é o Espírito Santo de Deus, amém? Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca, amém ou não amém? Então, o que mais é maravilhoso, é que Jesus nos comprou e nos deu uma carta de alforria. Ele nos comprou, nós passamos a ser servos, escravos de Jesus, mas Ele nos deu uma carta de alforria, fazendo o quê? Eu vou pagar todo o preço, toda a dívida que era contra você, e fazer de você livre. Então nós somos comprados para sermos livres. Você é livre agora. Jesus deu a mim e a você uma carta de alforria, Ele nos fez livres, amém, irmão? Nenhuma dívida há contra nós mais. Toda dívida, diz o apóstolo Paulo, foi pregada na cruz do Calvário. Tudo o que era contra nós, amém ou não amém, querido? Glória a Deus. Então, portanto, nós somos escravos livres, que voluntariamente desejamos servir o Senhor, porque o amamos. Deixa eu falar uma coisa sobre Israel. O Gilberto acabou de chegar de Israel agora, ficou lá 10 dias, não quero conversar com você não, porque você não me chamou para ir também. Olha, eu não sei se você sabe que em Israel tem um ano sabático, de 7 em 7 dias, 7 em 7 anos, perdão, e tem a cada 50 anos, um ano que é para libertar os escravos. Então, se o Paulo Henrique está me devendo dinheiro, e ele não pode pagar o dinheiro que ele me deve, ele se torna meu escravo. Dependendo do valor, a mulher e os filhos também se tornam. Mas a cada 7 anos, liberta-se todos os escravos, e a cada 50 anos também. Então, nós fazemos parte, aí pronto, aí tem um escravo que já está tanto tempo lá na casa daquele seu senhor, que ele gostou daquele senhor, aquele senhor é meigo, aquele senhor é doce com ele, é como Jesus, né? Atencioso, meigo, amável, supre todas as necessidades, cuida dele. Aí ele fala assim, olha, eu não quero ser mais livre, eu quero ser servo desse senhor o tempo inteiro. Aí você sabe como é que Israel faz? Aquele escravo vai em público, na praça, onde tem uma madeira, ele põe a orelha dele e uma sovela. Quem conhece o que é sovela? Coloca uma sovela, não, redondinho, tipo, como é que chama? Tipo, não, só que é preso aqui. Então, ele publicamente declara, fala assim, ó, eu não quero ser livre,
Eu quero viver, morrer e trabalhar para esse Senhor aqui, enquanto eu viver. Você sabia disso? Nós somos assim, nós não temos essa marca na orelha, nós temos no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus, mas nós vamos morrer servindo ao Senhor, vamos morrer servindo ao Senhor, porque um Senhor como Jesus, quem não quer ser servo, não é? Amém, irmãos? Amém ou não amém? O que mais? É importante também saber que temos uma relação dupla com Deus, é importante. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Isso está em Romanos 8,16. Romanos 8,16 diz assim, ó: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, em relação a Deus Pai, nós somos filhos. Mas em 1 Coríntios, diz que nós somos servos de Cristo. Diz assim: portanto que todos nós considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus, e o que requer, disse, encarregados sejam fiéis. Então nossa relação com Deus é de filhos e herdeiros submissos e obedientes, mas o nosso compromisso com Jesus é de servo com responsabilidade pela obra, das quais prestaremos contas, e se a estamos realizando ou não. Amém ou não amém? Você entendeu? De Deus você é filho, de Jesus nós somos servos. É por isso que Jesus volta como juiz. Ele volta como juiz. É por isso que existe a visão dos vencedores. É por isso que a Bíblia fala sobre essas parábolas. É por isso que Jesus falou assim: queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O que eu estou entregando para vocês não é para vocês enterrar na terra, não é para vocês fazerem de conta que não existe e ficar enrolando por aí. O que eu entrego para vocês, os dons, os talentos, é para vocês exercitarem, pôr para funcionar. Amém ou não amém, irmão? Graças a Deus por isso. Então, algo que você precisa ter em seu coração é que, pela graça sou salvo, e isso é dom de Deus, mas pelas obras seremos recompensados ou disciplinados. O que eu vou ser? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você pegou a primeira, a segunda vez que eu preguei, nós falamos sobre o quê? Sobre galardão, e falamos sobre recompensa, mas falamos sobre disciplina. Uma vez, um homem que nós amamos muito, falou comigo, nós estávamos dentro de uma sala de aula, e ele falou assim: pastor, mas a gente não perde salvação, não? E eu falei com ele assim: deixa eu dizer uma coisa para você, filho não vai para o inferno. Aí ele falou: mas como é que é isso? Eu falei: quem que está sentado do seu lado aí? Ele falou: minha filha. E eu falei: deixa eu falar uma coisa para você, se sua filha quebrar o vidro de sua casa, ela vai para o inferno? Ela deixa de ser sua filha? Ela deixa de ser sua filha? Não, não deixa não. Se ela furar o pneu do seu carro, se ela roubar um banco, se ela fugir, se ela fizer qualquer coisa, ela vai deixar de ser sua filha? Ela falou assim, ele falou: nada que ela fizer, ela vai deixar de ser minha filha. Eu falei: se ela morrer, você chegar diante do túmulo dela, e eu perguntar: quem está aí? Você vai falar o quê? Quem está enterrado aí? Minha filha. Eu falei: deixa eu dizer uma coisa para você, se aqui no mundo físico, você pode até deserdar, seu filho aprontou muito, você deserda ele não vai ter mais direito à herança, mas deixar de ser seu filho, ele não vai deixar de ser seu filho nunca, pode fazer o que quiser. É a mesma coisa no mundo espiritual. Senão, eu já brinquei aqui uma vez, senão o sangue de Jesus perdeu a validade. O sangue de Jesus comprou você, uma vez por todas, o seu nome foi escrito no livro da vida, está lá, filho de Deus, e acabou. Não tem como você rasurar sua certidão de nascimento. Apaga aí, tira o nome do pai. Apaga aí o livro aí, cadê o anjo da borracha? O anjo, não existe esse negócio.
Uma vez filho, você é sempre filho. Agora, filho tem disciplina. Se o filho aprontou, o que acontece? Disciplina. Agora, e se ele se portou bem? Se ele estudou o ano todo, passou bem na escola, fez os para-casas, recebeu elogio, o que vai acontecer? Recompensa, galardão. Recompensa, você tem que entender isso. Eu e você somos filhos. A Bíblia, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Aquele que vem a mim, acabou. O diabo não toca em você. Você está destinado a ir para o céu. Agora, com recompensa, com galardão ou com disciplina? Você tem que ter essa certeza. O diabo fica acusando você: você errou, você vai para o inferno. Você vai ser disciplinado. Se bem que se você arrepender, pedir perdão ao Senhor, falou: Senhor, estou fora, não faça isso mais. Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém, amém, irmão? Nós temos um Deus amoroso. Nós não temos esse Deus que eles ensinam por aí, que é maldoso, que é perseguidor. Uma irmã uma vez contou para nós, não é uma jovem, era uma irmã da terceira idade. Ela falou: nossa, minha vida inteira foi ensinado que os olhos do Senhor estavam sobre a minha vida o tempo inteiro, e eu morria de medo, porque Ele estava me olhando com aquele olhão assim, bravo, olhando para mim assim, como se fosse... Irmão, Deus é amor. Deus é amor. Disciplina os seus filhos. A Bíblia diz o quê? Deus disciplina o filho a quem? A quem ama. Ele disciplina, mas é filho. Você pode fazer o que você quiser, você é filho. Disciplina? Claro. Amém. Então deixa eu voltar aqui. Eu saí fora um pouquinho, mas deixa eu voltar aqui. O texto diz que ele se assentou. Irmãos, eu sei que é difícil às vezes ouvir essas coisas, às vezes foi ensinado no passado tantas coisas e a gente vai aprendendo outras coisas, né? A Bíblia vai nos ensinando, mostrando, mas diz o texto que o quê? O homem se ausentou do país e distribuiu os talentos. Ele chamou os seus servos e confiou os seus bens. Quem é esse homem? Essa parábola, o homem aponta para Jesus, quando ele ascendeu o céu, e nos deu o Espírito Santo, e nos ordenou a ir fazer discípulo. A parábola diz que assim, um homem se ausentou. Quando foi que Jesus se ausentou? Irmão, quando ele ascendeu os céus, quando ele subiu, e ele falou assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ou não foi, irmão? Amém ou não amém? Amém. Ele falou isso. Aí a pergunta é para nós, ele falou isso para os servos, para mim e para você: nós estamos fazendo isso? Ide por todo mundo, alô, pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, não tem tempo, o senhor sabe, né? Eu faço faculdade, eu trabalho, eu estudo, arrumo casa, eu tenho que varrer quintal, cuidar do cachorro, você sabe que lá em casa tem passarinho, eu tenho que pôr... É isso, irmão? Ele perguntou alguma coisa disso? Ele deu uma ordem: ide por todo mundo. Aonde que é todo mundo? Eu tenho que ir lá para a Irlanda, não sei o quê? Não, todo mundo é onde eu moro, minha região, a Bíblia chama de oikos, minha região onde eu vivo, nas pessoas onde eu trabalho. Eu tenho que ir nesse ambiente, lá eu tenho que falar de Jesus. Você fala de futebol, você fala de jogo do Atlético, do Cruzeiro, de política, de não sei quem, e por que não fala de Jesus? Porque as pessoas nos procuram para falar das suas tristezas, suas chateações, das suas necessidades. Tem um que é a solução para isso. Tem um, é Jesus. E você sabe o que é mais fantástico? Que Jesus falou assim: não faça, só pregue. Eu é que tenho um compromisso e responsabilidade da pessoa converter a Cristo. Deus está nos chamando, irmão, a sair da cadeira, sair do comodismo, da zona de conforto. Deus está falando assim: vai, porque eu vou voltar. Eu fui há 2000 anos atrás, eu já fui, mas a qualquer momento Ele pode voltar.
A qualquer momento ele pode voltar. Amém? O que mais? Os talentos. O que são os talentos? A cada um de acordo com a sua capacidade. O Senhor confiou os seus bens a nós, os seus servos, a igreja, você e eu, e a nós nos confiou. O que Ele nos confiou nunca está acima da nossa condição, mas sempre está de acordo com a nossa capacidade. Saiba disso, irmão. Não deixa o diabo falar com você que você não dá conta, que você não consegue, que é muito para você. Não. Deus deu a você talentos, amém? E você pode pôr ele. Agora, deixa eu dar uma dica para você, eu estou quase terminando a introdução, depois que começa a pregação. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, geralmente, os dons de Deus, os talentos de Deus, tem a ver com aquilo que você já sabe fazer, geralmente. Vou dar para você aqui um exemplo. O que o apóstolo Pedro fazia? Ele era o quê? Ele era pescador. O que Jesus falou com ele? Me segue, e eu farei de você. Você está vendo? O que já era um dom dele, ele sugeriu que ele fizesse. O apóstolo João fazia o quê? Consertava a rede. Se você vê lá no Evangelho, ele está costurando rede, Jesus falou assim, vem e me segue. Ele consertava a rede. Para que ele foi fazer? João foi reparar igrejas. Se você ler as cartas de João, são para reparar a igreja. Apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fazia? Construía tendas. A profissão do apóstolo Paulo era construir tendas. O que ele fez? Ele passou a edificar igrejas. Então, geralmente, o dom, você já tem dom, tem gente que tem uma facilidade de fazer alguma coisa, a gente fica assim até olhando, mas que facilidade que essa pessoa tem para fazer isso? Irmão, geralmente é o dom que Deus deu para você. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. O testemunho da menina ficou muito longo, e eu vou ter que correr. Como lidamos com esses talentos que o Senhor nos deu? Veja que os servos receberam talento, mas não receberam ordem para negociá-los. O Senhor, quando entregou os talentos para aqueles servos, Ele não falou assim, agora se você sai, vão negociar. Eles fizeram isso de forma espontânea, eles partiram para negociar, e assim receberam a recompensa. O que mais? Por que eles fizeram isso? Porque já sabiam do coração do Senhor. Irmão, por favor, olha para mim. Você sabe o desejo do coração de Deus. Você já sabe o que Ele quer que você faça. Ele não quer que você faça coisas absurdas, coisas astronômicas. O que o Senhor quer que você faça é coisa simples. É falar daquilo que é a realidade na sua vida. É você chegar lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, onde você vai morar, no sinal de trânsito, onde você falar, olha o que o Senhor me deu. Eu orei, pedi a Ele, conversei com Ele, me tornei filha dEle, olha o presente que Ele me deu. É coisa simples, é você chegar no meio das pessoas e testemunhar. Testemunhar. Não é sua responsabilidade que as pessoas convertam. Irmão, Deus tem me levado a bater tanto nessa tecla. Por quê? Porque talvez Ele não esteja satisfeito com a nossa vida e quer nos dar assim, um impulso para nós começarmos a alcançar mais vidas, testemunhar de forma simples. Vai para a porta do supermercado ali, ó. A hora que sair aquela senhora, sair pessoa, aqui, você quer que eu carregue sua sacola para você? Posso entregar um folhetinho para a senhora? Vai para a porta do supermercado, por quê? Qual o problema? Por que eu não posso? Vai para a porta do supermercado, fala, olha, quero falar para a senhora que Jesus ama tanto a senhora, que Ele me tirou da minha casa e mandou eu vir aqui para falar exclusivamente para a senhora.
que se a senhora confessá-lo, Ele como seu Senhor e seu Salvador, a sua vida nunca mais será a mesma. A glória do Senhor vai manifestar na sua casa. 3, ela está andando, você, um folhetinho, umas coisas todas, um folhetinho com uma bala grampeada, por exemplo, estou falando. Quem vai comigo no supermercado é testemunha. Eu brinco com todo mundo dentro do supermercado. Eu não me lembro de ter tomado nenhuma rachada ou essas coisas todas. As pessoas estão querendo assim, estão esperando um momento alegre, estão esperando um momento de alegria. Se você já brincou, já falou qualquer coisa, brincadeiras sadias, você não pode dar um folhetinho, não é folhetinho cheio de escrito de um tanto de coisa, não, uma frase bem simples, um versículo, o telefone da igreja, o endereço da igreja. Eu na minha casa recebo cartas manuscritas, cartas pequenas assim, com 10 linhas, eu recebo na minha casa. Cadê a menina, está dando aula? Pode, senão eu ia mandar ela pegar agora para você ver, a Luísa. Eu dei para ela, falei, Luísa, eu quero cartas iguais a essa. Por que você não pode fazer isso? Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aqui, deixa eu falar para você, Hélio, Tiago, Marli, Alexandre, Lohane, Isabel, Jane, Jonathan, irmã faltou um. Vocês não sabem, para nós, a alegria e o prazer que nós estamos ter vocês aqui, como o nosso coração assim, como o nosso coração se regozija, de ver que vocês estão sendo expostos ao Evangelho, às boas novas, que Jesus está edificando, nosso coração se enche. Murilo, Elaine, Luana, Elane, cadê a Elane? Estava aqui agora, Elane está aqui, mas a outra Elane, cadê? Está lá em cima? Sabe, o nosso coração, a gente se alegra, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você já pensou se você ganhar uma pessoa? Amém. Está muito cansativo para vocês? Vamos terminar então? Agora, Deus nos confia os talentos, Deus nos confia os dons. Agora, eles podem ser requeridos de volta. Isso é assustador. Os que enterram os talentos. O terceiro servo enterrou o talento do seu senhor, que o seu senhor lhe confiou, porque o ato de negociar envolve riscos, envolve trabalho, às vezes trabalho árduo, e algumas vezes enterrar parece ser muito mais fácil, ficar sentado na cadeira, não preocupar com nada. O servo enterrou no chão, e chão, sabe aponta para quê? Para a terra, para a força do mundo, ou seja, o poder que as coisas dessa terra têm de abafar os talentos que Deus nos confiou. Quando deixamos nosso coração se envolver com o mundo, deixamos de cumprir os propósitos de Deus. Eu vou falar algumas coisas para você, e eu vou falar com muito temor, mas a preguiça, a má vontade, a falta de gratidão, Eduardo falou sobre isso, a falta de gratidão, o amor pelas coisas do mundo, o excesso de trabalho, todas essas coisas têm um poder de enterrar os talentos que Deus nos deu. Irmão, por favor, olha para mim, porque todos nós vamos estar diante do Senhor, e eu vou falar o que é com Ele, Ele vai falar assim, ó, eu te dei o talento, eu te capacitei a isso, eu te capacitei a fazer, a falar, não sei o que você fez com o que eu te capacitei? Porque é um dom precioso que eu tinha e eu dei para você. Irmão, o que nós vamos responder? O que eu e você vamos responder para Jesus? Porque dependendo da resposta, ele vai falar assim, servo mau e negligente.
tira dele o que eu dei, dá para o outro. Misericórdia, misericórdia. Olha aqui uma coisa para você. Um irmão me perguntou, acho que foi Gilberto, não sei quem me perguntou se estava tudo bem. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, está tudo bem? Eu nasci pelado e careca, tenho carro, mulher, filho, e moto, e igreja, e sou salvo, não sei o que, tem móveis, tem tudo, tenho... Se está bom, está tudo bom, está tudo maravilhoso, eu não tenho nada que reclamar, eu tenho só que glorificar, eu tenho só que bendizer, eu tenho só que adorar. Eu estava indo para o inferno de Passos Largos, Deus mudou, entrou na história, me virou e falou, não, você vai para o céu. Agora, ele me deu uma opção, filho, você quer o quê? O que você quer? Você quer ir para lá ou para cá? Eu falei, Senhor, eu quero ir para cá. Então vem cá, pegou na minha mão e me trouxe. Pegou na minha mão e me trouxe. E é assim até hoje, está pegando na minha mão. Então é uma decisão que eu e você temos que tomar. Essa parábola de Mateus 25, do 14 ao 30, é para isso. É para te alertar do julgamento. É que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. Aqueles que só querem fazer coisas na igreja, mas por causa de cargos, vão estar em evidência. Se não for assim, não serve. Outra coisa para você, não preocupa estar em evidência aqui na frente, não procura estar aparecendo, não procura aparecer em lugar nenhum, tomara que você seja a pessoa mais apagadinha, porque aí é o Senhor que está te olhando, não é as pessoas que estão te vendo, porque tem pessoas que se não tiverem aqui na frente, ou em evidência em algum lugar, o que eles fazem, irmãos? Só vou liderar a célula se eu tiver em evidência, só vou liderar a célula se eu tiver cargo, só vou participar do louvor se eu tiver isso, e assim sucessivamente. Pelo amor de Deus, irmão, quem te exalta é o Senhor. A Bíblia diz em Samuel que ele levanta o pobre desde o esterco e coloca ele assentado junto com os príncipes. É Deus que levanta você, como levantou a Rochelle. É Deus que faz isso. Então você dependa dele, confia nele, faz para ele, trabalha para ele, serve ele, que ele vai te colocar entre os príncipes, tá bom, querido? Cadê o louvor? Como está a sua vida diante de Deus? Como você está cuidando dos talentos, as oportunidades, os dons que o Senhor te concedeu? A sua célula, como está? Você está ganhando vidas, você está multiplicando, treinando novos líderes, você está honrando ao Senhor? Não se engane, o tempo já está acabando. Fomos chamados como os reis e sacerdotes, como ministros de Deus, mas também como servos de Cristo. Todos os nascidos de novo têm um dom para ser exercitado. Somos a igreja, o corpo de Cristo, fomos feitos para funcionar, cada um em seu dom, com propósitos. É hora de pôr seus talentos para funcionar. Vamos cantar mais um pouco, em nome de Jesus, e depois nós vamos orar.